Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você, que no programa de hoje recebe a chefe do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Santos, a doutora Delcy Gomes. Boa noite, doutora, muito obrigado pela presença. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Doutora, estamos chegando agora no período de inverno, um período de férias, e eu queria saber da senhora quais as necessidades do Banco de Sangue da Santa Casa. A gente sabe que doar sangue não é uma cultura do brasileiro. Temos muitas campanhas ao longo do ano incentivando e alertando para a importância da doação de sangue. Eu queria que a senhora me explicasse como é que funciona o Banco de Sangue da Santa Casa e se a senhora já puder dar um recado para as pessoas, para os doadores, para que compareçam lá e façam a doação de sangue, que é muito importante para todos nós. Bom, a Santa Casa, ela funciona, o banco de sangue dela funciona de segunda a sexta, né, das 7 da manhã até as 4 da tarde, e no sábado das 7 às 11. A gente tem um sistema assim de captação de doador. Todo paciente que toma uma transfusão, a gente pede uma reposição desse sangue. Então, fazemos uma campanha diariamente com os pacientes internados, e, eventualmente, a gente faz campanhas na mídia, inclusive na Santa Casa, no próprio sistema de alto-falante de lá, a gente pede doadores, porque o fluxo de gente, pacientes ou não pacientes, é grande. Então, ouvindo, eles às vezes lembram que pode doar sangue, que já é a época de doar e comparece, né? O mês de julho é um mês particularmente... tem férias e tem frio. Então, isso faz com que os doadores se afastem um pouquinho da doação. E nesse mês a gente acentua as campanhas, né? Porque o doente está lá sempre. Não sempre vai... Se você não tiver uma doação contínua, todos os dias, vai faltar sangue. Então, a gente tem essa necessidade de fazer campanhas contínuas. Essa semana nós tivemos, por exemplo, ontem tivemos a doação de sangue de funcionários da Uzi Minas, que eles fizeram uma campanha entre eles lá na empresa e foram doar. Então isso é muito importante. E periodicamente nós temos campanhas desse tipo. Até porque a Santa Casa atende pacientes praticamente de todo o litoral e o fluxo de pessoas e de cirurgias é muito grande. Então o banco de sangue tem que estar sempre com estoque acima do nível médio, vamos dizer assim, do desejável, né? A gente não pode ter um estoque perigoso, né, de pouco sangue, porque nós estamos numa localização em que todo acontecimento de grande importância, seja grandes acidentes, vai tudo para a Santa Casa. Ele é o hospital de referência da região, né? Então a gente tem que manter um estoque mínimo e bom, com garantia para transfundir todos os pacientes que necessitem. Qual é o perfil do doador de sangue que procura o Banco da Santa Casa?
Bom, o perfil, nós temos mais doadores masculinos, do sexo masculino, né? Embora a gente tenha, em torno de 60% são homens, em torno de 40% são mulheres. O doador que mais doa a frequência maior, a faixa de idade é entre 30 e 40 anos, embora a gente tenha bastante jovens, tenha doadores antigos, porque a idade para doação é de 18 a 69 anos. O doador que é menor de idade, de 16 a 18, ele pode doar, mas ele precisa de uma autorização do seu responsável legal. E aquele doador que gosta de doar, que sente essa necessidade de ajudar, ele vai pela vida toda. Então ele doa até o seu limite, até 69 anos. Né? Então na Santa Casa a gente mantém esse tipo de doador. Temos muitos doadores voluntários, temos doadores de uma única vez, que a família precisou e ele foi lá, doou, não retorna, mas a grande maioria até retorna. Era essa pergunta que eu ia fazer para você. Se o doador ele é aquele doador de uma vez só que por um problema familiar ou de algum amigo próximo ele vai lá, doa e não vai mais. Qual a importância desse doador? Principalmente aí a gente vai abordar os tipos sanguíneos, os mais procurados, os que servem para transfusão para outros tipos. É interessante que essa cultura mude, que as pessoas tenham a consciência de que doar sangue é uma necessidade e que todo mundo deveria pelo menos ter esse hábito saudável, digamos assim. Eu acho que a gente só sente a necessidade mesmo, né, de uma doação quando você tem na sua família, ou às vezes até você mesmo por alguma razão precisar. Então, quando a família precisa, ele comparece. E se ele sente, os casos mais graves, pacientes, por exemplo, com leucemias, que precisa de grandes quantidades de doações e com uma frequência maior, né, porque a leucemia é um tratamento longo, então ela vai precisar de bastante sangue, a pessoa que está doente. Aí essa família que sente mais a necessidade, pacientes com câncer também sente mais a necessidade e essas pessoas acabam se conscientizando e voltando sempre a doar, porque sentiram ali na pele o quanto é difícil você precisar de um sangue e ele não ter, né? Porque como você citou, existem doenças em que essa transfusão ela é longa, esse processo é longo, não é eventualmente numa cirurgia que a pessoa esteja precisando momentaneamente ali, a doação é feita, o sangue é deixado lá e ela não vai precisar, ela passa pelo procedimento e depois não precisa mais. Doenças crônicas que precisam desse doador contínuo é que necessitam de uma atenção maior. Exatamente. O doente crônico, principalmente o doente hematológico, né? Ele comparece lá para tomar transfusão uma vez por semana. Então isso consome, aí ele acaba o rol de amigos dele para doar sangue. Então por isso que é importante que todo mundo doe, não importa para quem, né? Porque hoje é um paciente que está lá e amanhã pode ser alguém da sua família ou pode ser você mesmo, né? Então a gente nunca sabe o outro lado. E a necessidade constante se faz também porque, por exemplo, pacientes que têm leucemias, eles precisam de transfusões de plaquetas, e a plaqueta só dura 5 dias. Então, a gente tem uma necessidade diária de doadores para poder fazer esses componentes, porque a duração para plaquetas é curta. Então, não adianta eu ter hoje 300 doadores e ficar uma semana sem doador, porque aí eu não vou ter plaquetas para oferecer para esse paciente. Então, por isso que a necessidade de doação é contínua e diária. Perfeito. Santa Casa vai fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos a chefe do Banco de Sangue da Santa Casa, a doutora Delcy Gomes. Doutora Delcy, como que é feito o procedimento de doação de sangue? É importante que a senhora explique para os nossos telespectadores. Não dói, existe um mito aí de que a pessoa que doa sangue pode ter algum tipo de problema. Explica que não tem problema nenhum e que doar sangue é um ato principalmente de amor. O ato da doação corresponde. Primeiro, o doador vai ser feita uma ficha de identificação na recepção do hospital. Ele tem que comparecer com um documento com foto, isso é obrigatório, porque se houver qualquer necessidade da gente voltar e chamar de volta esse doador, a gente tem todos os dados, né? E a identificação tem que ser correta. Após isso, ele passa por uma triagem onde é feito a medição da pressão arterial, do nível de hemoglobina dele, para ver se ele não tem anemia, porque ele tem que estar um doador saudável para poder doar. A gente vê temperatura, né, e pulso, para ver se ele não está com alguma infecção no momento, febre, isso aí impede a doação. Aí depois disso ele passa por uma entrevista, onde o entrevistador é um profissional habilitado, de nível superior, que ele vai avaliar se o doador, as condições de saúde desse doador. Então, investiga sobre as principais doenças, investiga sobre o hábito dele sexual, que isso é muito importante por causa de transmissão de doenças, né? Investiga alimentação, ingestão de álcool. Então, vamos lá. Álcool. Se você beber, você precisa ter 12 horas, você pode doar após 12 horas. Tem que ter uma janela de 12 horas. Tem que esperar esse prazo de 12 horas. Então, você passou a noite na balada, uma festa. Não, e de manhã cedo não dá para doar. Tem que esperar mais um tempo para o álcool metabolizar e não ir para o sangue doado. Outra coisa que é importante, você não pode ter qualquer infecção viral, né? Então, você ter conjuntivite, você ter gripe, dengue. Então, existe vacinas também têm prazos, né? Quem tomou a vacina da gripe para o H1N1 precisa esperar 30 dias para poder doar sangue de volta. A gripe tem que esperar para os sintomas curar e voltar, porque o vírus permanece na circulação e, obviamente, ele vai passar para o receptor. A conjuntivite também tem que esperar passar o prazo de cura. Tomando antibiótico, tem que esperar, para qualquer infecção, tem que esperar o prazo de cura e depois de 15 dias ele pode voltar a doar.
Doadores que, por exemplo, ficaram confinados em qualquer situação, ele não pode doar pelo menos por 1 ano. Que nem um ex-presidiário, ele ficou preso. Se ele ficou confinado 48 horas, tem que esperar o prazo de 1 ano para poder voltar a doar. Que mais? O doador diabético, que vamos falar das patologias mais comuns, né? O doador diabético, se ele não usa insulina e ele está com a sua glicose normalizada, ele pode doar, sem problema. O doador hipertenso já precisa de avaliação. Ele, dependendo do tipo de medicamento que ele usa, ele pode doar. E outros têm que ficar 48 horas sem medicação, mas se a pressão aumentar também ele não vai poder doar. E outros não podem doar mesmo com aquela medicação. Pacientes que operaram, por exemplo, o coração, esse não pode mais voltar a doar sangue. Nunca mais pode ser doador? Nunca mais. O paciente com câncer, que teve câncer, mesmo curado, também nunca mais ele pode voltar a doar. Pacientes que tiveram doença de Chagas? Pacientes com doenças infecciosas, que nem doença de Chagas, esse nunca mais pode doar. Doenças como hepatite. Hepatite só pode doar aquele que comprovadamente teve hepatite A, porque a hepatite A não é transmitida pelo sangue, mas hepatite B e C, se uma vez ele teve uma hepatite após 11 anos de idade e não comprovou qual tipo, ele não pode mais doar sangue. Por que até 11 anos de idade? Porque normalmente na criança o que nós temos de frequência é a hepatite A, né? Então, depois disso, o doador chega lá e fala assim, eu tive hepatite com 8 anos. Aí ele está liberado para doação. Mas se for já em fase depois dos 11 anos, não, a não ser que ele tenha feito o exame. DSTs. As doenças sexualmente transmissíveis, elas têm que ser avaliadas. Existe um período longo após a cura que precisa ser avaliado caso a caso para poder voltar a doar. Uma coisa importante hoje é que a gente observa que a sífilis está voltando, né? Já tem até municípios, se não me engano, Santo André, foi decretado epidemia pelo Instituto Adolfo Lutz, foi o comentário que eu ouvi. Mas a gente observa nos exames laboratoriais que a sífilis está aumentando, então é necessário até que o governo volte a fazer campanha para que os jovens usem a camisinha como proteção para poder fazer sexo, porque... Não existe outra proteção a não ser o preservativo para evitar o contágio, né? Isso é importante. Hoje em dia os jovens vão para a balada, né, bebem, fazem sexo e esquecem o uso de camisinha. Então a infecção está voltando com uma frequência muito grande. É importante que se preserve. O exame de sífilis é feito no doador. Né? E quando acontece também, quais exames nós fazemos no doador? Isso que era importante, o sangue ele é coletado desse doador em potencial e ele passa por uma análise para aí saber se esse sangue pode ser disponibilizado para doação, não é isso? Exatamente. E quando ele, depois dessa entrevista, avaliado o estado de saúde dele e ele está apto para essa doação, ele vai para a coleta, que é rápida, dura em torno de 5, 7 minutos, né? Depois ele faz um lanchinho para repor a glicose e está dispensado. Nós fazemos os exames que são transmitidos pelo sangue. Nós fazemos hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, vírus HIV, o vírus HTLV e sífilis. Então são esses exames que a gente faz. E se a gente verifica que o doador, às vezes nós temos reações, os testes hoje para doadores de sangue são bastante sensíveis e às vezes são pouco específicos, né? Então, o que significa isso? Que ele pega muito facilmente alguma coisa que se assemelha àquela doença, né? Ao anticorpo, e dá um teste falso positivo, pode dar um teste falso positivo, pode dar uma reação fraca e a gente convoca esse doador para repetir, para ver se ele tem realmente a doença ou não. Então, essas doenças transmissíveis, qualquer teste, mesmo que ele seja uma reação fraca, que deu interferência, o sangue dele já é eliminado. A gente não pode correr o risco para não transmitir nada ao paciente. Para o doador não tem problema nenhum.
A agulha que a gente faz a coleta, ela é um pouquinho grossa, mas ela dói como se fosse uma agulha que você vai tirar sangue. A dor não é diferente. É normal, não é nada sobrenatural. Exatamente. Eu faço isso porque eu já doei bastante sangue. Então, não tem nada... A dor é muito instantânea da agulha entrar. Às vezes nem dói. E o doador não corre risco nenhum. O sistema de coleta, a bolsa é totalmente estéril. É só usada naquele doador. E depois o sangue é utilizado se ele estiver liberado. Então, o doador não corre risco nenhum, ele não vai pegar doença. Existia um mito antigamente que se você doasse, você tem que doar sempre, porque senão seu sangue engrossa. Também. Isso também é só mito, não é verdade, né? Você pode doar uma única vez ou pode doar sempre. A gente gostaria muito que todos doassem sempre, porque assim não faltava sangue para pacientes. A frequência de doação, a mulher ela pode doar até 3 vezes por ano, né, com intervalo de 3 meses entre cada doação, e o homem ele pode doar 4 vezes ao ano com intervalo de 2 meses. No caso da mulher, ela no período menstrual, ela pode fazer a doação de sangue? Não tem nada uma coisa com a outra? Pode, não tem problema. Não, a mulher na menstruação pode fazer. A gente só observa mais se uma mulher tem um fluxo de menstruação muito grande, aí a gente evita a coleta naquele dia, mas normalmente ela doa sangue tranquilamente. Peso? O peso tem que ser 50 quilos. O mínimo? O mínimo. Máximo não tem. Os 50 quilos porque a quantidade a gente tem no nosso organismo, a quantidade de sangue corresponde a 8% do peso. Então, para aquele doador que tem 50 quilos, a gente tira em torno ele vai ter 4 litros de sangue no seu organismo, e a gente retira 400 ml. A quantidade varia de 405 a 480 ml, tá? Quase meio litro. A média normalmente é 460, 480. É o que a gente retira de cada doador. Por isso que o doador precisa ter um peso mínimo. Aquele doador que tem menos de 50 quilos, a gente só pode retirar aquele com 49, bem próximo ali, porque senão ele tem pouco sangue no seu organismo, quer dizer, ele tem o sangue suficiente para o seu peso, né? Mas se a gente retirar muito, ele pode passar um pouco mal. Rapidinho que nós estamos chegando no final do programa, doutora. Quem tem tatuagem, pode doar? O tatuado, ele pode doar desde que a tatuagem seja feita há mais de 12 meses. Aquele que fez tatuagem recente, ele tem que precisar esperar 6 meses após a feitura da tatuagem para poder doar, se ele tiver certeza que foi feita em condições de higiene normais. Ideais, exatamente. E aquele doador que a gente não tem como avaliar se usou material descartável ou não, tem que esperar 1 ano para poder doar sangue. Doutora, novamente, qual o horário de funcionamento do Banco de Sangue da Santa Casa e os dias em que as pessoas podem comparecer lá, por favor? Nós funcionamos de segunda-feira a sexta, das 7 às 16 horas e sábado das 7 às 11 horas. Doutora Delcy Gomes, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pelas explicações, pelas orientações. Volte mais vezes. Bom, eu agradeço e convido a população a doar sempre sangue, porque sempre tem doente precisando. Hoje pode ser alguém da sua família, amanhã pode ser você e um doente qualquer, né? Então é necessário que esse ato de doação, quando você doa, você sente aquele bem-estar de ter feito uma coisa com amor, ser solidário com alguém e que está ajudando a salvar a vida de alguém. Muito obrigado, doutora. Doe sangue. Doar sangue é um ato de amor. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.